Sabe aquela sensação, aquela pulga atrás da orelha que às vezes a gente tem? Aquela intuição que diz pra gente: tem alguma coisa errada nessa história que estão querendo me vender? Pois é, eu comecei a sentir isso há algum tempo já. Mais precisamente antes das penúltimas eleições. E eu decidi parar de ouvir a narração e comecei a prestar atenção nos fatos, nas cenas, nos detalhes. E hoje eu quero te convidar a fazer essa jornada comigo. Uma jornada que talvez seja muito parecida com a sua. Era perto das eleições para presidente, eu já tinha um candidato e eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizada. Aquele famoso vídeo de Maria do Rosário com Bolsonaro. Jamais eu vou pra você que você não merece. Eu lembro de ver a manchete e sentir aquele incômodo. Nossa, que absurdo o que ele disse. Era a reação que esperavam de mim. Eu fiquei indignada. Mas era véspera de eleições. E eu gosto muito de profundidade. Algo me cutucou e eu pensei: será que foi só isso? E eu fui atrás do vídeo completo. E quando eu vi a cena toda, a provocação, a acusação que ela fez... Grava que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu vou pra você que você não merece. Primeiro, eu não senti só raiva dele. Eu senti raiva de quem editou aquele vídeo, de quem me entregou uma mentira pela metade e me manipular. Naquele momento, eu me senti enganada. E eu me perguntei: por quê? Por que eles estão mentindo? Em que mais eles estão mentindo pra mim? Foi aí que eu comecei a desconfiar. O tempo passou, era setembro de 2018, eu estava em São Paulo, dentro de um Uber, e em plena luz do dia, um atentado, uma facada num candidato a presidente. As respostas nunca vieram. A conclusão oficial foi de lobo solitário. Mas vamos aos fatos que desafiam a nossa inteligência. Adélio Bispo, desempregado, tinha 4 celulares, pagou à vista por advogados caríssimos. O sigilo telefônico de um deles foi protegido pela OAB com base no sigilo profissional, impedindo de saber quem bancava a defesa. Um silêncio ensurdecedor da mídia sobre os mandantes. Eu me sentia vendo um filme inacreditável, com cartas marcadas. Bolsonaro foi eleito, entrou presidente. Depois a gente começou a ver o inacreditável virar rotina. A Lava Jato, que tinha me dado tanta esperança de finalmente ver um país onde a corrupção não reinava, começou a ser desmontada pouco a pouco. E então, em abril de 2021, vimos um homem condenado em 3 instâncias por corrupção ser solto por uma tecnicalidade. O plenário do STF anulou tudo, alegando uma questão de foro competente. Inacreditável. Mas parece que a gente tem uma resiliência, uma esperança dentro da gente. Eu pensei: não é possível que isso vá adiante. Não é possível. Tiraram o ladrão da cadeia. Eu me sentia vendo um filme inacreditável. Cartas marcadas. As regras do jogo pareciam mudar a cada vento. E eu não sei se você também se sentiu impotente ou que a sua inteligência estava sendo subestimada, mas foi o que eu senti naquele momento. E eu sabia que havia algo de muito errado, mas que era tão difícil de acreditar que eu me segurei. Então, a máquina ligou no modo muito mais forte. Foi uma campanha de destruição de reputação como eu nunca vi em toda a minha vida. Palavras tiradas de contexto, narrativa criada do zero. Bolsonaro falava besteira? Falava. Mas eu sempre fiquei de olho nas atitudes e nos interesses por trás de destruir a sua reputação. Até porque uma pessoa autêntica tem que se posicionar. Vai acabar em algum momento falando alguma besteira. Isso é natural. O que não falam são os dissimulados e refinados personagens. Gritaram genocida, mas enquanto eles gritavam, o governo dele distribuía mais de 568 milhões de doses de vacina e criava um auxílio de R$600 para mais de 21 milhões de famílias. Podem checar os dados. Montaram a CPI da Covid, um circo de horrores e no final, nenhum contrato de corrupção. Nada foi provado. Acusaram do orçamento secreto.
Mas esqueceram de dizer na mídia que ele vetou a proposta e o Congresso derrubou o veto. A conta nunca fechava, sempre que eu ia checar. E eu me perguntava muitas vezes por que tanto esforço para criar um monstro? O que eles tanto queriam esconder por trás dessa cortina de fumaça? As eleições chegaram novamente. E o que aconteceu? Questionar a segurança das urnas era crime. Em junho de 2021, o presidente do TSE, na época, Barroso, foi ao Congresso pedir que os parlamentares não votassem a favor do voto auditável. Mais uma vez eu me perguntei por que depois foi descoberto que 154 mil inserções da rádio do candidato Bolsonaro não estavam sendo feitas. E quando isso foi questionado pelo partido, o PL foi multado, por ironia, em 22,9 milhões. 22 era o número de Bolsonaro. Enquanto a gente se distraía com as polêmicas que eram criadas, o Pix também foi criado, libertando a gente das taxas bilionárias dos bancos. Cada TED que você deixou de pagar foi um lucro de um banco gigante que perdeu. Enquanto eles criavam narrativas, mais de 460 mil famílias do campo recebiam o título de suas terras. Foi a maior distribuição de terras que um governo já fez. Obras paradas em anos, como a transposição do Rio São Francisco, eram finalizadas. O Brasil estava sendo, aos poucos, reconstruído. E aí a gente entende. O ódio não era pela pessoa, era pelo que ele representava. Era por cada sistema que ele estava desmontando, principalmente o crime organizado. Ao longo da eleição, a caçada se intensificou muito mais. Eles queriam garantir que o candidato deles estivesse no poder. Bolsonaro foi proibido de usar a ligação de Lula com Maduro e com Ortega. Proibido de fazer lives no Alvorada. Proibido de usar as imagens do funeral da rainha na sua campanha. Procuraram tudo que podiam. Escrutinaram a vida dele, de joias a dinheiro desviado. Procuraram tudo e nada acharam. Enquanto isso, mais uma vez, eu ia além das narrativas e observava as atitudes. E eu estava cada vez mais convencida de que esse homem era vítima do sistema que nos escraviza. Sinceramente, veio 8 de janeiro. Eu vi pessoas comuns, avós, mães sendo presas. Vi brasileiros morrendo na prisão. Vi condenações a 17 anos por conta de uma pichação com batom. Lembro meus amigos da classe média dizendo que os ricos desse país não deixariam que isso acontecesse. Na época eu fui vista como radical. E eu disse, eles não estão nem aí pra gente. A realidade provou quem estava certo. Então, chegamos ao clímax. Depois de tudo isso, depois de revirarem a vida de um homem e não encontrarem um único crime de corrupção, ele foi declarado inelegível. O motivo? Uma reunião com embaixadores. Eu te pergunto e me pergunto, um homem que enfrentou o sistema criminal, o sistema financeiro, a velha política, a indústria da desinformação, o crime organizado, um homem que dos últimos 4 presidentes, foi o único que não foi condenado por corrupção. Ele foi condenado pelo quê, na verdade? Pelo quê? A condenação dele não foi uma punição por um erro, foi uma ordem de remoção, uma estratégia para tirar do caminho o único obstáculo real no projeto de poder deles. E a pergunta final que fica aqui, a pergunta que deveria tirar o nosso sono, é: a quem interessa que Jair Bolsonaro fique inelegível e saia do jogo? A quem interessa um Brasil sem um líder que teve a coragem de enfrentar tudo e todos, olhando nos nossos olhos? Pense nisso, porque a história está sendo escrita e nós precisamos decidir de que lado nós vamos ficar. Do lado da narrativa que nos contam ou do lado da verdade que a nossa intuição sempre soube.